Aqui quem está falando é a Nádia Ohana do segundo ano A. O meu grupo vai falar sobre diagrama de causa e efeito e o diagrama de Pareto. É composto por Emily Oliveira, Samília Sabino, Thaís Silva, Wilson José e por mim. Bom, nesse trabalho abordamos sobre o conceito do diagrama de causa e efeito e do diagrama de Pareto, bem como onde e quando e como cada um deve ser aplicado, suas vantagens e um exemplo aplicado em cada diagrama. O diagrama de causa e efeito, também conhecido como diagrama de Ishikawa ou diagrama de espinha de peixe, é uma ferramenta de análise de processo, além de ser uma das 7 ferramentas da qualidade. Ele foi criado em 1943 pelo Dr. Kaoru Ishikawa, um engenheiro químico que desenvolveu esse diagrama com o objetivo de apresentar a relação entre um efeito e suas possíveis causas. Portanto, essa técnica ela é usada para descobrir, organizar e resumir o conhecimento de um grupo a respeito das possíveis causas que contribuem para um determinado efeito, ou seja, ajuda a levantar as causas raízes de um problema analisando todos os fatores que envolvem a execução de um processo. Um dos méritos dessa ferramenta é a sua capacidade de trabalhar com diversos pontos de vista, assim compartilhando o conhecimento comum sobre o problema e incentivando que os membros da equipe visualizem os seus sintomas e as possíveis causas, considerando-o parte de um todo de sistema, ou seja, induz o pensamento sistêmico. Aqui está uma imagem de como funciona o diagrama. São 6 os principais tipos de macrocausas contribuintes para os efeitos indesejáveis na indústria, sendo eles material, mão de obra, máquinas, método de trabalho, meio ambiente e o sistema de medição. Além destes, há inúmeras maneiras de classificação, variando de acordo com o tipo de negócio e do problema em questão. Por isso, o nome é espinha de peixe, porque são distribuídas colunas que nos levam a preencher os espaços nos quais achamos que é o defeito, até que nos leva a uma causa raiz. Na metodologia, todo problema tem causas específicas, e essas causas devem ser analisadas e testadas uma a uma, a fim de comprovar qual delas está realmente causando o problema que se quer eliminar, porque eliminando as causas, elimina também os problemas. Então, são 3 os principais objetivos do diagrama e causa do efeito, sendo elas sensações dos dados importantes, apresentação das possíveis causas e guiar as medidas corretivas. Ei, professor, quem está falando agora é a Samili e eu vou começar falando porque a gente deve aplicar o diagrama de causa e efeito ou Ishikawa. Bom, o diagrama nos permite visualizar as causas principais e secundárias de um problema, que é o efeito. A gente consegue também ampliar a visão das possíveis causas do problema e a gente ainda consegue identificar soluções. Bom, agora eu vou falar sobre como a gente pode fazer esse diagrama. Bom, primeiro a gente deve definir o problema, que é o efeito, que nós vamos analisar. Depois a gente desenha uma seta horizontal apontada para a direita e depois escrever o problema no interior de um retângulo que vai ficar logo ao final da seta. A gente também deve realizar um brainstorming, que é literalmente uma tempestade de ideias feita pelos funcionários, que é para levantar possíveis causas que podem estar gerando o problema. E depois a gente vai definir as subcausas. Aqui nós já temos o diagrama de Ishikawa pronto, com o problema na ponta da seta, como foi falado anteriormente, que serviu para auxiliar e estimular o raciocínio ao preencher as outras escamas, que também podemos ver que temos os 6 M's, que é o método, máquina, material, mão de obra, medida e meio ambiente. Isso tudo vai nos ajudar a identificar os problemas e agir pontualmente para alcançar os resultados. Aqui é a Thaís e eu vou falar do diagrama de Pareto. Ele foi formalizado no século XIX por Vilfredo Pareto, que era um economista italiano que desenvolveu métodos para estudar e descrever a distribuição desigual de riquezas no país. O conceito de diagrama de Pareto está relacionado com a lei de Pareto, que também é conhecida como 80-20 ou lei 20/80. De acordo com essa lei, 80% das consequências decorrem de 20% das causas. Assim, Pareto chegou à conclusão de que 20% da população detinha 80% das riquezas produzidas.
Com a contribuição de Joseph Juran, o princípio de Pareto se transformou em uma das 7 ferramentas da qualidade, utilizando da relação 80-20 para analisar os problemas da qualidade encontrados no sistema de gestão da qualidade. O diagrama de Pareto basicamente é composto por um gráfico de barras que ordena as frequências das ocorrências em ordem decrescente e permite a localização de problemas vitais. É uma ferramenta muito importante para identificar pequenos problemas que são críticos e causam grandes perdas. E ele tem o objetivo de compreender a relação ação-benefício, priorizando a ação que trará o melhor resultado. O diagrama é composto por 2 conjuntos de dados. O primeiro conjunto de dados é um gráfico em que os fatores a serem analisados, que são as ocorrências, as não conformidades, reclamações de clientes, defeitos, devem ser organizados em colunas, começando com os problemas mais recorrentes e avançando gradativamente do mais recorrente para o menos recorrente, conforme a gente pode ver no exemplo abaixo em laranja. E o segundo conjunto é uma linha que representa a porcentagem acumulada da frequência das ocorrências, como a gente pode ver em roxo. Juntos, esses 2 conjuntos de dados apresentam um panorama geral de todas as ocorrências e as que mais se repetem no sistema de gestão da qualidade. No exemplo citado, pode-se perceber que as 2 primeiras colunas, que são as ocorrências, são por 65% dos problemas, que é a frequência acumulada, da forma que a gente pode ver na imagem abaixo. Aqui quem está falando é a Emily, eu vou dar continuidade ao que a Thaís estava explicando. Como aplicar o diagrama de Pareto? Em primeiro lugar, é necessário pensar alguns pontos. Que tipo de perda que será investigada e definir o aspecto do tipo de perda, ou seja, como os dados serão classificados. E depois, seguir o diagrama de Pareto passo a passo. O primeiro passo é começar coletando os dados, ou seja, anotando todas as informações e fazendo uma organização das categorias, em forma decrescente, a frequência, e em segundo lugar, organizar os dados coletados e fazer uma tabela, fazendo o cálculo da frequência desses problemas, além de calcular as acumuladas, e fazer o cálculo da porcentagem das ocorrências. O cálculo da porcentagem é a divisão da frequência com os casos acumulados. Um dos objetivos centrais de um programa de qualidade é reduzir perdas provocadas por itens defeituosos. Existem muitos tipos de defeitos que fazem com que um produto não atenda às especificações. E eliminar todos os tipos de defeitos não é uma política eficaz. Portanto, devemos focar nos tipos de defeitos que são responsáveis pela maioria das rejeições, pelos poucos defeitos que são mais importantes. Os problemas referentes à qualidade de produtos e processos que resultam em perdas podem ser classificados da seguinte maneira: poucos vitais, que representam poucos problemas que resultam em grandes perdas, e muitos triviais, que representam muitos problemas que resultam em poucas perdas. Um exemplo prático da utilização do diagrama de Pareto é uma peça que falha em um teste devido a um componente defeituoso. Podem ser lotes de produtos químicos que podem estar abaixo do padrão para muitas especificações. Há vários tipos de problemas que os hóspedes experimentam em um hotel e entre outros. Agora, falando dos benefícios do diagrama de Pareto, nós temos que ele ajuda a selecionar os principais pontos críticos de uma organização para justamente que ela possa focar seus esforços na resolução dos problemas que realmente importam, como eu falei anteriormente, que eliminar todos os tipos de defeitos não é uma política eficaz. Então, o diagrama de Pareto, ele ajuda a focar nos tipos de defeitos que são responsáveis pela maioria das rejeições. Além disso, facilita a organização dos dados, fornecendo uma apresentação deles conforme uma prioridade ou importância que foi definida. Auxilia na tomada de decisão, mostrando dados reais. Resolve problemas de forma eficiente e organizada, fazendo um levantamento das principais causas das falhas que ocorrem, levando em consideração a importância de cada uma delas, e permite que os recursos sejam melhor utilizados, principalmente quando são limitados. Meu nome é Wilson e agora eu vou falar um exemplo aplicando um diagrama de Pareto numa pizzaria. Diariamente, durante 15 dias, o entregador de pizzas anotou a quantidade de viagens que foram feitas para cada um dos bairros dessa forma.
Na parte esquerda temos os bairros, que é Água Branca, Bairro Alto, Bom Retiro, JD Santos Bento e Vila Formosa. Na parte superior temos os dias e no interior temos os dados que foram tabelados e na parte direita temos o total. Com os dados que o entregador conseguiu, o diretor tabulou os dados e conseguiu a tabela a seguir, que possui os bairros, o total acumulado, o percentual e a frequência acumulada. Agora, organizando os dados em uma tabela, a direção da pizzaria obteve um diagrama de Pareto com a situação das vendas por bairro, tendo como resultado esse diagrama. Neste diagrama, vemos as colunas azuis, a série 1, são os dados que o entregador conseguiu por cada bairro, e a linha vermelha, que é a série 2, que é cada percentual de cada bairro. Então, esse é o nosso trabalho de gestão de qualidade, onde apresentamos algumas definições do diagrama de causa e efeito e do diagrama de Pareto, e aplicamos alguns exemplos para demonstrar mais como esses diagramas são feitos.